Olha aqui, rapaz, eu consegui a honra, a alegria, o prazer de amigo, de trazer de volta aqui o meu Tugúrio, o meu colega Flávio Tavares, que está na página 195 do segundo volume do livro Neumann Entrevista. Esse livro acaba de ser lançado por uma editora chamada Almedina, lá de Portugal. Completou 70 anos, então publicou um livro com 70 entrevistas que eu fiz no meu blog no Estadão. Era muito mais simples para o Flávio. Flávio escreveu, eu escrevi as perguntas e ele respondeu. Agora, é nessa complicação tecnológica que ele e eu aí, na faixa dos 70, sofremos muito. Na faixa dos 70 eu também estou sofrendo com um velho glaucoma que está aparecendo e dificulta a visão de perto. E eu vou ler aqui o seguinte: testemunha de momentos importantes na história recente do país, Flávio Tavares só encontra um modelo exemplar de 1988 para cá: a improvável gestão de Itamar. Continua achando isso, Flávio? Boa tarde, tudo de bom para você. Continuo achando. O Itamar e eu fomos contemporâneos de vida estudantil. Ele na Escola de Minas de Ouro Preto e eu na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E recordamos isso uma vez que nos encontramos com ele presidente e o Fernando Henrique Cardoso era ministro de Relações Exteriores. E foi o Itamar que obrigou o Fernando Henrique a ser ministro da Fazenda. Ele não queria continuar nas relações exteriores. Pois é, só que ele fez o Plano Real e virou o maior ídolo do Brasil e ganhou 2 eleições seguidas. Mas antes disso, eu queria voltar à tua história para saber o seguinte: como e por que você foi preso pela ditadura militar na repressão à guerrilha? Você era guerrilheiro? Indiretamente, sim. O que é que você fazia? E diretamente também, porque tudo naquela época era resistência. Qualquer menção à ditadura é um ato de resistir. Eu escrevi uma coluna na antiga Última Hora, que saía em 7 capitais do país, de Brasília. Flávio Tavares em Fórum de Brasília. E você morava em Brasília? Morava em Brasília. Trabalhava no Última Hora de Samuel Weiner. Samuel Weiner. E quando eu fui preso em 1967, o Pedro Aleixo, que era vice-presidente da República, disse, numa apreciação da minha prisão, que tinha dupla interpretação. Pelo que escreve, esse homem não pode ser preso. Ou seja, eu era tido como uma pessoa isenta, crítica do governo, mas, ou melhor, crítica da ditadura, mais do que do governo, mas, então, mas tomado como isento. Tanto que eu tinha muito bom diálogo com o líder do governo e presidente da Arena, que era o partido da ditadura, no líder do governo no Senado, que era o senador Daniel Krieger, que era meu velho amigo desde Porto Alegre, que era um gaúcho, uma das figuras mais humanas da política brasileira naquela época. Como é que você foi preso, Flávio? Você foi preso onde e como? Fui preso em Brasília às 10 para as 6 da manhã, batem na minha porta. Eu já estava esperando ser preso. E dizem, se apresentam, e dizem, são 6 horas da manhã, podemos entrar. Ou seja, a ditadura respeitava algumas formalidades. Respeitava o horário, o expediente.
Só podia prender no expediente. E você foi levado para onde? Eu fui levado para o quartel do Exército de Brasília. Naquela época, eu fui preso por uma guerrilha que nunca existiu, chamada guerrilha de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu tinha estado em Uberlândia, tinha feito uma palestra, um grupo de pessoas e tinha um infiltrado da polícia no meio, e tal de José Luiz, e eles foram presos por bobagem, pela delação desse policial infiltrado no meio. Nunca houve uma guerrilha em Uberlândia. Nessa ocasião, quer dizer que tem a Batalha do Tararé e a guerrilha de Uberlândia. Não houve. Tararé foi a grande batalha da Revolução de 1930, que nunca existiu. Não houve batalha. Se esperava. E na tua vida tem a guerrilha de Uberlândia. É o teu Itararé. Nessa ocasião, eu fui interrogado durante 3 dias consecutivos, noite adentro, mas tomava o café da manhã no cassino dos oficiais, separado dos meus interrogadores, mas comendo e tomando o que eles mesmo, igual a eles. Agora, pensei que isso fosse muito maltratado, fosse um tratamento que só fui conhecer anos depois no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, em Brasília, os discursos na Câmara dos Deputados eram muito importantes. Não era como hoje, que ninguém escuta, que ninguém, nem eles próprios. E houve um deputado de São Paulo, Davi Lerner, que era do MDB, era da oposição, que diz: interrogaram durante 48 horas um homem que pesa 48 quilos. Coincidência? Irmão de Bernardo Lerner, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil. Exatamente. Davi Lerner, médico, foi para a África, né? Exatamente. Foi para a África, depois em Portugal. Eu voltei a estar com ele em Portugal, depois da Revolução dos Cravos, que libertou Portugal de uma ditadura perene e atrasada. Você... Depois fui preso no Rio de Janeiro. Aí você foi para o Rio, onde você foi torturado. Exatamente. Depois em 1968, eu fui para o Rio de Janeiro e fui chefe da reportagem da Última Hora, porque se achava que eu já não podia escrever uma coluna política, menos ainda em Brasília, que era muito provinciano. Brasília era uma cidade pequena, então, muito provinciana, e eu fiquei muito visado. Ainda que o presidente da República fosse meu primo da minha mãe. O presidente da República era primo da minha mãe, que nunca recorreu a ele em absolutamente nada. E era até um parentesco meio longe, que de fato ele era primo segundo da minha mãe, pelo lado Silva da minha mãe. Aí você foi torturado no Rio. Onde você foi? Foi na rua da Rua da Relação, não? Fui preso em casa, em uma cilada que me fizeram, que eu respondi a ela ingenuamente, e já no táxi comecei a ser torturado. Fui preso pelo Esquadrão da Morte, que era um temível grupo de torturadores da polícia do Rio de Janeiro, e levado diretamente para o quartel da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca. E ali já entrei no pau, para usar o termo, o jargão da época. Fui recebido a mangueiraços
por um major que era o chefe do pelotão de investigações criminais. E cada recruta tinha que Como passar era o no nome do meio major? José Maier Fontenelle. E o codinome? O nome dele não. Você não lembra. Ô, Flávio, foi este material que foi a sua matéria-prima da sua obra-prima. Matéria-prima da obra-prima. Né? Memórias do Esquecimento, que, se não me engano, o grande gênio da literatura argentina, Ernesto Sábato, comparou com Recordação da Casa dos Mortos, de Fyodor Dostoiévski. A comparação não fica ruim para você, né, Flávio? Fica mal não, né? Fica não. José Saramago chamou de magistral o livro. O Saramago é muito rabugento, não sempre encontra um defeito em tudo. Era assim. Mas a comparação do Sábato realmente foi o que... Foi no dia do lançamento do livro que você foi lançar lá em Buenos Aires, ele foi, é isso? Isso, exatamente. Ele foi e fez uma palestra de introdução e disse isso em algo que levou escrito para que ficasse nos anais, digamos assim, e disse que eu tinha penetrado no inferno apenas entrevisto por Dante, Dostoiévski e Rimbaud. A impotência ante o terror mostra a força do resistir. Só para você, para não ficar no ar, explica para os nossos 327 mil inscritos do meu canal, que figura é essa de Ernesto Sábato? Qual é o tamanho de Ernesto Sábato na literatura latino-americana? O Ernesto Sábato foi o grande escritor argentino do século XX, tal qual o Jorge Luiz Borges. E o Cortázar. Exatamente. A altura do Cortázar e do Borges. Exatamente. Está entre os três grandes escritores argentinos que ultrapassaram as fronteiras do país e nos deram um mundo novo sobre o ser humano. Ô, Flávio, mas você preferia não ter sido torturado. Você preferia não ter esse material de memória, né, para escrever essa obra-prima. Esse elogio do grande escritor, Prêmio Cervantes, que é uma espécie de prêmio Nobel de literatura da Espanha, de língua espanhola. O Sábato é prêmio o Prêmio Cervantes. Mas eu preferia, claro, se eu pudesse ter escolhido, preferia não ter necessidade de escrever esse livro Memórias do Esquecimento, que teve várias edições. Mostro uma delas aqui. Mostra para mim. Mostra aí. Levanta um pouco. Levanta. Olha aí. Olha aí. Essa é uma foto. Esta foto aí é a foto dos caras que foram trocados, os guerrilheiros, né? Que foram trocados pelo embaixador americano Charles Zelbre no sequestro dele no Rio. Foram para Cuba e de Cuba você foi para o México. Não. Fomos para o México. Você ficou no México, você não chegou aí a Cuba? Não, eu fiquei no México. E lá você arrumou emprego no Excelsior? Foi. Grande jornal mexicano. Era o grande jornal do México. Não deixe de ler esse livro, você que está nos vendo aí. É uma obra-prima mesmo. Eu escrevi dizendo isso. É a maior obra-prima a respeito dos anos de chumbo da ditadura no Brasil, do tempo da guerrilha. É o grande livro. Isso aqui é uma edição de bolso, foi vendida em quiosque de jornais, em banca de jornal, uma edição de bolso. Bom, mas aí você foi para o México. No México você arrumou um emprego no Excelsior, e do Excelsior você foi para Buenos Aires, ser correspondente, e terminou sendo do Excelsior e do Estadão, não é isso? Depois comecei em Buenos Aires,
por decisão do Júlio de Mesquita Neto, a ser o correspondente do Estadão. Mas, como eu assinava com o pseudônimo Júlio Delgado. Júlio Delgado, era o famoso Júlio Delgado, correspondente em Buenos Aires. O Júlio você botou para puxar o saco do Júlio Neto, né? Não, e o Delgado? Eu era um banido do país, nós fomos banidos do país, ou seja, desterrados e trocados pelo embaixador americano. E o Estadão sempre foi, nos anos da Guerra Fria, o Estadão sempre foi um defensor da política ocidental representada pelos Estados Unidos. Então, na Guerra Fria, o Estadão era Estados Unidos, não era a Rússia, claro. Claro. E você foi, inclusive, editorialista do Estadão quando voltou para o Brasil. Mas antes disso, eu queria que você lembrasse um outro livro seu que você me fez aqui uma... Não, eu não estou com ele aqui. Eu não consegui achar aqui na minha bagunça. Mas é um livro... Hein? Não, esse livro é maravilhoso, nós vamos falar dele já. É um livro chamado O Golpe Derrotado, 1961. O Golpe Derrotado. Resistência. Lançado em 2012. A história... Foi aí que você conheceu o Leonel Brizola, de quem você se tornou grande amigo? Lá em Porto Alegre? Você cobriu o Palácio Piratini, né? Você era da Última Hora já? Eu era da Última Hora. E era o editor político da Última Hora de Porto Alegre, antes de ir para Brasília. E cobria dia e noite, praticamente, o Brizola, que era então governador do Rio Grande do Sul. E trabalhava diuturnamente com meu amigo Zé Silveira, hein? Foi meu secretário de redação lá no Jornal do Brasil. Exatamente. Foi uma grande figura do jornalismo brasileiro. Grande jornalista. Nunca apareceu, mas fazia aquela cozinha do jornal, que é importante, que não aparece ao público, e que trabalhou nos grandes jornais. O Jornal do Brasil foi um grande jornal, morreu, e infelizmente desapareceu. E depois voltou voltou, mas já com outra cara e outra dimensão. Sabe o que é que eu me lembro da leitura? Eu também escrevi sobre esse livro, é uma obra-prima. O livro, o Lemos, J.B. Lemos, que você conheceu, João Batista Lemos, me falava, meu chefe, que me inventou em jornalismo, me falava muito, porque ele fez parte daquela rede da legalidade, era um homem de rádio, e fez parte da rede da legalidade, que foi com a qual o Brizola evitou o golpe de 61. Mas naquele livro tem uma história que eu considero maravilhosa, que é a história, você e o Tasso de Castro, sentados num banco da praça, lá na frente do Piratini, e o Tasso, que imitava muito bem, telefonou para o cardeal, foi isso? Como é que é aquela história que você contou no livro? Do Tasso fazendo o encontro do cardeal com o comandante do primeiro exército. Nós tínhamos feito uma edição extra da Última Hora, de Porto Alegre, que lançou o movimento da legalidade. Depois da posse do Jânio Quadros, depois da renúncia do Jânio Quadros, os militares disseram que prenderiam o vice-presidente da República se ele tentasse assumir o cargo. Que estava na China. O Jânio estava na China. Missão oficial enviada pelo Jânio Quadros, que era presidente da República. E isso era um absurdo, que não podia voltar ao país, que seria, se tentasse voltar, seria preso à chegada. O Rio Grande do Sul se mobiliza, o Brizola, pelo rádio, mobiliza o Estado inteiro, e nós lançamos uma edição extra, e ao terminar a edição extra, o jornal Vespertinos não saiu aos domingos. E como antigamente os matutinos, como o Estadão, não saía às segundas-feiras. E às 7 da manhã ficamos na frente do palácio. Você e o Tasso?
impressora do jornal, e da catedral do lado. E voltamos ao palácio e eu e o Tasso de Castro, que era então um menino, tinha 19 anos, modificava a idade até para dizendo que havia... Para poder trabalhar. Bom, eu telefonei para a Cúria Metropolitana, dizendo que era do Terceiro Exército e que o general comandante queria falar com ele, o general Machado Lopes. E aí convidei o arcebispo a ver, fiz uma defesa direta do Brizola, que era o filho do governador, que escrevia muito bem, que queria a paz, que queria ficar com a lei, a Constituição, e o arcebispo me disse, não, era muito tarde, eu não consegui ouvir essa parte, uma parte que não existiu. É uma forma indireta de estar a favor da posse do vice-presidente João Goulart na presidência da República. E marquei um encontro dos dois. Um encontro. E respondeu o arcebispo dizendo que... Recua um pouco para você aparecer. Recua um pouco. Você tá só cortando aqui, ó. Recua um pouco na cadeira. Tá. Para aparecer melhor. Aí. Pronto. Perfeito. Continue. E eu disse, mas como é que eu vou? Que o rádio está... Ele falava assim, com sotaque alemão, o rádio está dizendo que estão fechadas as ruas junto ao comando do Exército. Eu disse, bom, eu lhe mando buscar. Mando um jipe buscar. E o Dom Vicente Scherer, que era o arcebispo, deve ter pensado um padre e um bispo de pé num jipe vai chamar muito mais atenção. Ele disse, não, eu vou do meu carro. Eu disse, não, e diga que o senhor vai falar com o comandante. Com o general. Com o general, e que vão lhe dar passagem. Claro, quem é que ia naquela... o bispo. A igreja tinha um prestígio imenso naqueles anos, em 1961. E no fim, bom, em seguida telefonei para o Terceiro Exército. Era o terceiro, não era o primeiro. O primeiro era no Rio. Que hoje se chama Militar do Sul, dizendo que era o arcebispo. E quem me atendeu me disse, não, já reconheci pela voz, pelo sotaque daquela limoada que eu imitei. Eu nasci numa zona de colonização alemã do Rio Grande do Sul. Conheci muito bem o sotaque limoada. O general veio ao telefone, foi assim muito rápido, e me disse, eu preciso falar com o senhor sobre a situação política. Estarei aí e meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo. Ele disse, tá bem, muito obrigado, foi muito rápido. E aí eu agradeci, desliguei e ficamos junto à praça. Vendo o bispo sair. O bispo saiu no automóvel, no chapa do arcebispado, tinha chapa especial naquela época, não sei se continua em vigor, e dirigido pelo vigário da catedral. E não sei o que eles conversaram, mas só pode ter sido sobre a necessidade de cumprir a Constituição e dar posse ao vice-presidente. O Flávio, o J.B. Lemos, que estava lá no palácio, porque ele era da rede da legalidade, ele conta que o general chegou, se encontrou com o Brizola, e todo mundo esperava que ele prendesse o Brizola. Aí ele aparece na janela de Piratini com o Brizola acenando para o povo. Você estava na praça ou estava no palácio quando aconteceu essa cena? Estava no palácio. Estava no palácio. Vi essa cena de costas. Estava no palácio, praticamente atrás do Brizola e do general Machado Lopes. O Dom Vicente Scherer chegou a saber dessa história? Ou ele morreu inocente de que falou com você e não com o general? Ambos? Não. Nunca vocês contaram? Na época, ele deu uma nota dizendo que tinham conversado sobre a necessidade de manter a Constituição.
que era um sinal de que ele havia colocado o problema para o general e o general tinha respondido antes de que nós soubéssemos, todos nós soubéssemos a posição do exército. E esperamos, nós achamos que o exército ia invadir o palácio. Esperamos fuzil na mão e todos nós armados com revólver, ali no 38. Esperamos a invasão do exército no dia seguinte, sábado, sem saber que o exército já tinha, no Rio Grande do Sul e aí em Santa Catarina, mudado depois com o ministro da guerra, que se chama comandante do exército. Ô, Flávio, vamos mostrar aquele livro que você mostrou aí, O Dia em que Getúlio Matou Allende, que é um livro de 2014. Vamos mostrar para o pessoal comprar, que é uma obra-prima também, é uma obra-prima. Esse livro, na verdade, você, de certa forma, antecipou uma grande moda da literatura agora no mundo, que é o tal romance sem ficção, né? Porque esse romance aí, você, na própria propaganda do livro da editora, disse que não tem fantasia nenhuma, não. É tudo verdade. É tudo verdade, né? E conta que o livro nasceu do seu encontro jovem estudante, Flávio Tavares, com o chileno Salvador Allende, em 1954, na China. Conta aí como é que foi. Eu fui ao Conselho da União Internacional de Estudantes, eu era presidente da União Estadual de Estudantes Universitários do Rio Grande do Sul. E fui com um dos representantes da UNE, União Nacional de Estudantes, que naquela época tinha muito prestígio, não era como hoje, não estava partidarizada como hoje. Era o Serra, não? Não era o Serra ainda, não. Não era o Zé Serra. Foi 4 anos depois, mais tarde. O Serra era mais moço que eu. Era o Augusto Cunha Neto, que tinha sido presidente da UDN Estudantil de São Paulo. A UDN era a União Democrática Nacional, era um partido, digamos, liberal. Dos liberais mineiros. Em São Paulo, Abreu Sodré, né? Não, Abreu Sodré veio muito depois. Depois. Muito depois. Mas vem cá, conta então a história. Em 54, você foi para a China, representando os chineses convidaram todos os representantes da União Internacional de Estudantes, no Conselho da Universidade, que foi em Moscou, na Universidade de Moscou. E era, naquela época, era muito difícil para todos os lados se ir à União Soviética, em plena Guerra Fria. Então, os chineses convidaram todo o pessoal do terceiro mundo a ir à China. Nós fomos de trem, uma viagem de 8 dias, Moscou a Pequim, uma viagem maravilhosa, só que eu não tinha condições naquela época, aos 20 anos de idade, de entender a viagem em si. Passamos por toda a Sibéria, pelo verão, e no hotel eu encontro a delegação chilena do Chile, para não poder chefiada pelo então vice-presidente do Senado do Chile, Salvador Allende. E conto a ele os detalhes que eu tinha lido no Exército, dos sindicatos da época do comunismo, da União Soviética, da União Soviética, era o 5º aniversário da Revolução Comunista na China. A China era um país pobre. E conto ao Allende que pouco sabia do suicídio de Getúlio. Getúlio tinha se matado pouco antes. Pouco antes. Que o Allende estava no interior da China, em visita,
e tinha lido nos jornais da província e não davam praticamente nada sobre o suicídio do Getúlio. A China estava longe do mundo e o mundo longe da China. A China só tinha, naquela época, relações com os países comunistas e com a Inglaterra em função de Hong Kong, uma disputa que é hoje. Você ficou amigo do Allende? Então, eu não fiquei amigo, porque a amizade não é outra coisa. Mas eu conheci o Allende, conversávamos muito durante o café da manhã, que era Passa para trás. cada manhã. Faça para trás. E depois Faça para trás. Você tá cortando aqui a tua boca. Faça para trás. Aí. Não escolhe na mesa. Em Xangai, encontro de rua. Xangai, naquela época, era a cidade mais populosa do mundo, Tóquio, e foi um encontro casual na cidade, que é difícil, como, para usar o velho lugar comum, procurar uma agulha no palheiro. E conto do Getúlio. Ele me lembro dos olhos do Allende quando conto do Getúlio. E depois, e aí é que vem o título do meu livro, O Dia em que Getúlio Matou Allende. O Getúlio se matou em 1954 e o Allende em 1973, 9 anos depois. Mas eu digo que o Getúlio, em 1954, matou o Allende em 1973. Não é que, ao contar a história do Getúlio, eu tenha sugerido, não é isso, ao Allende que se suicidasse também. Mas eu fiz um encontro de dois suicidas como se fosse um espelho, que se encontrassem entre si, como um espelhando o outro. Não? Em função disso, eu faço a tessitura do livro. Não? Olha, você, com esse livro, lançou o que eu chamei de... Está sendo chamado no mundo inteiro de romance sem ficção. Um exemplo é esse aqui. Eu sugiro a leitura desse livro, são 800 páginas, mas é um livro muito atual para ler sobre o Brasil. É a mostra do golpe do Mussolini, que não foi um golpe militar, que não foi um golpe partidário, foi um golpe parlamentar. Outro exemplo aqui, Flávio, é esse aqui, ó. Patrick Deville. Patrick Deville fez um livro chamado Viva, não sei se você chegou a ler, mas é um livro magnífico sobre o México na época do Cárdenas, Trotsky, Rivera e tal. E esse livro aqui é super atual, porque é sobre o Irving, o cara que descobriu o bacilo e inventou a vacina contra a peste, a chamada Yersinia pestis. E esse cara, um dos personagens dele, que é da mesma época do Alexander Yersin, é um cara que você citou aí, que eu homenageei dando o nome ao meu filho mais novo, que vai completar 2 anos, dia 1º de junho, o Arthur. Arthur Rimbaud, você falou no Arthur Rimbaud aí, né? Então o Arthur Rimbaud também é personagem desse livro do Patrick Deville. E você aí, lá em Búzios, na praia, escrevendo, esse livro você escreveu em Búzios, ou então em Porto Alegre, na beira do rio Guaíba, onde você é conhecido como Hemingway do Guaíba, estava inventando também o romance sem ficção, seu Flávio. O romance verdadeiro, porque a vida é um romance em si. O viver, os desafios da vida são um romance em si. O romance no sentido de nunca se sabe como será o fim, mas se quer chegar ao fim. A vida é isso. Nós que nós sempre temos que estar presentes. Principalmente nesse momento. Sim. Você tem aí o golpe de 64? O livro? Tem. 1964, o golpe. O golpe. É um livro também, é um livro que conta, você revela
a participação dos Estados Unidos, a grande democracia ocidental, no golpe brasileiro, que depois levou ao filme, nós vamos falar depois aqui, com o seu filho Camilo, o documentário do Camilo. Me fale um pouco sobre esse livro, sobre o golpe de 64. Que o golpe de 64 é um divisor profundo do país. O golpe de 64 nasceu em Washington. Os militares brasileiros foram indiretamente participantes, mas o embaixador norte-americano é que leva no governo Kennedy, que era um governo aberto, digamos, liberal no sentido exato do termo. Durante a Guerra Fria, o embaixador convence o presidente dos Estados Unidos que o Brasil está a caminho de uma nova Cuba. O que era uma mentira. Vai participar. O que era uma mentira. Hein? Era uma mentira do embaixador. Era uma mentira, não. Uma mentira deslavada. Mentira, não. Não, ele inventa. O embaixador... Foi essa conversa que foi a primeira conversa gravada no Salão Oval? Foi exatamente. Foi. Naquele dia que o embaixador... Lincoln Gordon. O presidente Kennedy, é a prova de que Deus é brasileiro. Começou a gravação de todas as conversas presidenciais na Casa Branca. Todas as conversas presidenciais são gravadas até hoje. Hoje se grava até com alfinete. Naquela época, não. Os gravadores eram... mastodontes. Mastodontes. Nesse dia começa a gravação. O embaixador se reúne com o Kennedy às 11 horas. Tinha começado às 9h30 da manhã a gravação no Salão Oval. As gravações no Salão Oval. Eu reproduzo, inclusive, no livro a gravação da conversa, que aparece também nesse filme O Dia que Durou 21 Anos, que foi... E foi uma gravação, uma gravação dessas, depois, que derrubou o Nixon. Né? Graças a esse início do Lincoln Gordon com o Kennedy, que depois derrubou o Nixon, bem depois. Bom, e o golpe... houve até um plano de intervenção dos Estados Unidos. A Quinta Frota Naval norte-americana chegou a sair em direção ao Nordeste e a Santos. Documento tudo no livro, com não só a gravação da conversa, mas com depoimentos dos participantes diretos da Marinha norte-americana, que receberam ordens para partir com a esquadra em direção ao Brasil. Estava previsto, inclusive, o desembarque no Nordeste ou em Santos. Havia planos, inclusive, de remessa de armas que chegariam em Guarulhos, onde havia uma pessoa cujo nome eu não me lembro agora, está relacionada no livro, e garantiria a chegada dos aviões de abastecimento, levando, inclusive, gás lacrimogêneo e armas para São Paulo, que era administrada pelo governador Ademar de Barros, que sempre manteve uma posição dúbia com relação ao governo federal. O governo federal, o que era a tal comunização do governo federal? Eram as reformas de base, assim chamadas na época, que era a reforma agrária, e, se feita naquele momento, teria impedido
esse marginalismo das grandes cidades, como São Paulo, e até nas cidades médias do país, que o pessoal do campo abandona o campo, principalmente no Nordeste, e vem em direção às grandes cidades, onde passam a ser marginais. Passam a ser marginais. Daí, Ô, Flávio, nós não teríamos sobre... tido a situação de hoje, onde nossas cidades estão cheias de marginais. Isso é visível em São Paulo, ali junto às marginais. Aqueles Ô, Flávio, caseiros. Sim. Flávio, você acha, ainda dentro desse tema de 64, bom, não foi necessário usar a frota americana, que aliás tem uma reportagem brilhante do Marcos Sá Corrêa, do Jornal do Brasil, filho do Vilas Boas Corrêa, né, sobre a questão da frota, porque São Paulo aderiu. Não se esperava que São Paulo aderisse, porque o Adhemar tinha, como você disse, muito boa relação com Getúlio, com Jango e tal, mas, sobretudo, o general Maricrua, que era o comandante do 2º Exército, e que era compadre do João Goulart, não é isso? Quer dizer, você acha que a traição do Cruel é que foi definitiva ou foi a traição do Adhemar? Que não tornou necessário o uso da frota americana? Definitivo foi a posição ou a traição, como você chamou, do Cruel, do general Amaury Cruel, que era não só compadre do Jango, mas gaúcho também, uma cidade aqui chamada Cruz Alta, e que tinha, inclusive, uma rixa com o Castelo Branco, quando os dois estiveram na Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, na Itália. O Castelo Branco tinha brigou com o Amaury Cruel. Castelo Branco era major nessa época, e chamou o Cruel de: você é um nazista também, você é um alemão. Bom, o Cruel era capitão. Mas o Cruel era capitão. Cruel Capitão e o Castelo Major, é isso? Ou vice-versa. E depois se reconciliaram num almoço patrocinado pelo Costa e Silva. Também gaúcho. Também gaúcho. Teu primo. Meu primo da tua mãe. Primo da minha mãe. Pelo lado Silva da minha mãe. O filho do tio Aleixo, como era chamado o pai dele, sempre de tio, porque era bem mais velho, que era, de fato, primo da minha mãe. O Costa Silva reconcilia o Cruel e o Castelo? Castelo Branco. E depois tem um outro detalhe importantíssimo. O Castelo Branco tinha preparado, com o apoio da Embaixada Americana, tinha preparado o golpe ali para maio, junho de 1964. Quando o Mourão se rebela em Juiz de Fora, que era o grande centro, o grande núcleo militar em Minas Gerais, e sai em direção ao Rio, o Castelo Branco pessoalmente telefona ao Mourão dizendo que não faça isso, o presidente da República ainda tem condições de resistir, não faça isso, você está fazendo uma bobagem, isso não vai dar certo. E o Mourão diz um palavrão, irreproduzível até nessa conversa nossa aqui, mas diz: você está com medo. Você está com medo. Seu cagão. Na rua é um Seu cagão. cagão. Disse muito mais do que isso. Mais do que que está reproduzido pela boca da filha do general Mourão nesse filme. Fez um sucesso literário. Laurita? Laurita Mourão. Laurita Mourão, exatamente.
Escreveu um livro que foi um sucesso sobre o pai. Foi. O general Que se orgulhava de ser chamado de quê? De que o Mourão se orgulhava de ser chamado? A vaca fardada. Quer dizer que esse nosso Mourão aí é a bezerra fardada. Né? Eu sou mesmo uma vaca fardada. Sei que o Mourão foi relegado ao segundo plano. Foi? Segundo plano. Os generais botaram ele para correr. Espremeram ele na parede. Isso me serviu muito num habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal me deu por unanimidade, que me libertou da prisão, da minha primeira prisão em Brasília. Te valeu por quê? Porque a pessoa que era... Vê como as coisas se entrecruzam. A pessoa que fazia os discursos do Mourão tinha sido cassado em 1964, quando se cassava mandato de deputado. Isso. Mas ele fazia os discursos do Mourão, que os dois tinham se conhecido na infância e eram amigos. E o Mourão não conseguiu impedir a cassação, a suspensão dos direitos políticos dele. O Celso Brandt, e ele foi cassado só porque fez o primeiro projeto da lei de remessa de lucros das empresas estrangeiras. Foi cassado só por isso. Uma posição de mesquinha, uma mesquinharia. Uma vingança vagabunda. Uma perseguição. Celso Brandt. Celso Brandt. Através da irmã do Celso Brandt, cheguei a ele, e ele fala com o Mourão, e o Mourão, porque o Mourão era presidente do Superior Tribunal Militar, que era um cargo importante na época. Honorífico, né? Honorífico. Ele queria ser ministro, candidato a presidente, foi ele que disparou o golpe, né? Isso. O Superior Tribunal... E o Mourão te absolveu. Engavetava os processos, nunca julgava os habeas corpus. Nunca julgava. Bom, no meu... porque se julgasse, ia para o Supremo Tribunal Federal. No meu, eu perdi por um voto do Superior Tribunal Federal. E em seguida, o Mourão manda um jipe levar ao aeroporto e entregar em mãos à minha mulher, então, a cópia da decisão. Ou seja, não só tinham votado, algo que eles engavetavam, nunca votavam, mas manda levar a decisão para que fosse no dia seguinte encaminhada no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, caiu como relator um baiano chamado Odalício Nogueira, que tinha sido nomeado pelo Castelo Branco. O Castelo Branco aumentou de 11 para 15 o número de integrantes do Tribunal Federal para ter maioria. Bom, e esse Odalício Nogueira, que era um jurista da Bahia, faz um parecer a meu favor. O voto a meu favor. Ele como relator, bom, então eu fui concedido, recebi o habeas corpus por unanimidade. Grande feito. Em Brasília. Em plena ditadura. Em plena ditadura. Eu ia ganhar por um voto. Eu podia ganhar por um voto. O Vitor Nunes Leal, que era o ministro do Supremo, que depois foi cassado, garantia, garantia a minha família. Deixa eu fazer deixa eu fazer um lapso. Vitor Nunes Leal é Deus aqui. É Deus. Por quê? Qual é o clássico dele? Qual foi o grande livro da sociologia que ele escreveu? Coronelismo, Enxada e Voto.
É livro da predileção da minha mulher, da doutora Isabel, que é doutora em História Econômica da USP. E o livro dele é aqui, exaltado aqui, Vitor Nunes Leal. Foi caçado. Com o ato 5, o ato institucional número 5, que agora é o vigente que pediu a reatualização do ato 5. Não nos esqueçamos disso. É isso aí. Coisa que nós devemos execrar. Agora, o que eu quero agora é exaltar, não é execrar. Eu quero saber como é que foi que surgiu esse documentário, o ano que durou 21 anos, com o Camilo, teu filho. Homenagem, evidentemente, ao Camilo V. Foi? Não sei se... Levanta um pouco, levanta. Pequi, filho, levanta, por favor. O dia que durou 21 anos. É isso aí. Olha o filme aí. Pode pegar que você vai ver toda a história da participação dos americanos no golpe de 64 no Brasil, levantados pelo cineasta, o diretor Camilo, e pelo pai dele, o Flávio. Que você aí é o pesquisador, né, Flávio? Tinha fatos que eu conhecia e que não eram do domínio público, né? E esse filme ganhou no Festival de Saint-Tropez, na França, em 2014, se não me engano, que é o grande festival de documentário, ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro. Eles fazem os filmes franceses e depois os filmes estrangeiros. Como dizia o nosso amigo Mauro Guimarães, modéstia inclusa. Fala do filme! Fala do filme! Faz a propaganda do filme, rapaz! O que é que o filme tem? O que é que ele traz? Não, traz toda a documentação, inclusive metade do filme é falado em inglês, porque foram os arquivos norte-americanos que foram aproveitados. Tudo legendado. Escritos, tudo legendado. Aparece o presidente dos Estados Unidos, o Johnson, dizendo mostrando que os Estados Unidos tinham participado do golpe, de fato, dizendo que tinha que passar um telegrama, como se fazia na época, de congratulações já expressas significava o reconhecimento de parte dos Estados Unidos do novo governo. Governo democrata. Lyndon Johnson era vice de John Kennedy. Quando o Kennedy foi morto, ele assumiu. E era a linha dura, digamos assim. O Kennedy era o sujeito brando, mas que não conseguiu se desvencilhar. Era o Pombo e o Johnson o Falcão. Exatamente. O Pombo e o Falcão. Que eram denominações da época da Guerra Fria que desapareceram hoje. Se dizia esse é um Falcon e esse é um Pombo. É isso que eu lembro sempre. Até as inflexões de voz definem posições, definem situações. Pigeon. O Pombo é Pigeon. Aí, você quer falar mais um pouco do filme ou nós vamos falar desse livro aqui? O filme é difícil transcrevê-lo em palavras, já que o filme são imagens, né? Imagens e diálogos. É impossível descrever em palavras. Isso aí. Aos queridos Isabel e Zé Neumann, por tudo o que são e pelo exemplo de ternura que nos dão para que critiquem. Você queria que eu criticasse teu livro? Você quer muita coisa, hein? Um abraço afetuoso do Flávio Tavares. Aí o livro fala do quê? O disparo em Cuba, a agonia no Congo, a execução na Bolívia. São as três mortes de Ernesto Che Guevara. Aí eu me lembro de um clássico que eu li, que eu adorei, que é A Segunda Morte de Ramon Mercader, de Jorge Semprún.
alguma inspiração aí nesse título ou foi somente esses 3 fatos que levou você a escrever esse título? Engraçado. Só que o do Jorge Semprún é uma ficção, ainda que as raízes sejam um fato, um fato real, que é o assassinato do Trotsky. A Mercader é o assassino do Trotsky. Mas o que você... Não, As 3 mortes, o disparo em Cuba, a agonia no Congo, a execução na Bolívia. Não, o título veio das minhas netas, que tinham na época 9, 10 anos de idade, me perguntaram: você está escrevendo outro livro, vovô? E eu disse: estou. Qual é o título? Eu disse: eu não tenho título. Sobre as mortes do Che Guevara. Aí disse uma delas assim: mas então está aí o título é esse, As Mortes do Che Guevara. Aí eu acrescentei apenas as 3 mortes do Che Guevara. O Che Guevara começou a ser morto em Cuba. No discurso do Fidel que você cita aqui. Exatamente. Começa a ser morto em Cuba e ele praticamente sai de Cuba em fuga, e vai para o Congo sem nenhuma previsão, nem sequer de como chegaria ao Congo. Ele preparou apenas o Congo que estava em luta, que era o Congo belga, chamado Congo belga. Ele vai, não pode nem nunca se apresentar como Che. Ele era apenas um médico branco. No meio de negros, né? Ele era o próprio alvo, né? Alvo em todos os sentidos da palavra, né, Flávio? No exército de negros, um branco. Alvo e alvo do tiro. Né? Ele leva todos os cubanos que o acompanham são negros. Ele é o único branco. E ele nunca pôde se apresentar publicamente como Che Guevara. E foi desaconselhado pelo Nasser. O Nasser era o grande líder, o presidente do Egito, o grande líder da África branca e até negra, na época. Foi desaconselhado pelo Nasser. Tanto pelo Nasser, Gamal Abdel Nasser, quanto pelo chefe do governo da Argélia. Patrício Lumumba. Desaconselhado. Não, Lumumba é... Não, Lumumba... Da Argélia, como é que era mesmo? Do Congo. Do Congo. Do Congo, Lumumba foi executado exatamente no Congo. Quem andava na Argélia naquela época era o Arrai, né? Negociando petróleo, né? Isso. E todos desaconselham o Che Guevara a ir para o Congo. Está me ouvindo? Eu acho que eu mexi uma coisa aqui. Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. O Che Guevara vai, depois é obrigado a sair, a deixar a luta, se sente, inclusive, muito frustrado. Está tudo documentado isso no meu livro, está tudo documentado. Ele sai forçado pela União Soviética, que era muito importante, a Rússia hoje, é muito importante na África, pressiona e faz com que a União Africana, que era a União dos Países da África, peça a retirada de todas as tropas estrangeiras que estão na África. Com isso, teriam que retirar os belgas também, mas fundamentalmente visando a retirada das tropas cubanas que estão lá como voluntários.
Que na verdade nem eram e, cubanos, porque Cuba era Fidel Castro, eram tropas guevaristas, digamos assim, né? exatamente. O, o, e aí que se vai o fio da meada para descobrir que o Che vai ao Congo, o Che Guevara vai ao Congo praticamente fugindo, tendo que fugir de Cuba, tendo que abandonar Cuba. E no Congo ele ouve o, o, a transcrição do próprio Fidel lendo a carta de despedida que o Che Guevara tinha deixado ao Fidel, que só devia ser revelada caso o Che Guevara morresse. Que ele explica praticamente isso, que está saindo de Cuba, que renuncia a todos os seus cargos e a nacionalidade cubana que ele tinha recebido. Ele sai do Congo para a Tanzânia e depois vai para a Praga, que ele estava muito fraco, muito debilitado fisicamente. Ele era um homem muito doente, era asmático, muito forte, Era asmático. andava com bomba, né? Isso. O, e depois ele sai da Praga. Tchecoslováquia e e fica em Cuba, vai para Cuba, sem falar com ninguém, sem se reunir com ninguém, sem jamais ter aparecido em público. E meses depois ele está indo para a Bolívia, sem maiores contatos na Bolívia. Ou seja, numa outra fuga, praticamente enxotado de Cuba, ou seja, morto pela terceira vez, ou pela segunda vez. Segunda vez. A terceira é na Bolívia. É execução como prisioneiro. Tem um. Você já viu um documentário que é da televisão sobre os últimos dias do Ernesto Che Guevara, em que aparece uma professorinha que conta que quando os soldados bolivianos e americanos, né, chegaram com o cadáver, arrastando o cadáver na escolinha, lá onde essa professorinha, ela dizia assim: mas que homem lindo, né? Che Guevara, todo depauperado, tal, ainda conseguia ser um homem bonito, né? Mas, ó, eu não gosto dele, não. Eu acho ele um personagem nefasto, mas tudo bem. Fidel Castro foi mais. Eu acho que ele era um assassino, o cara do paredão e tal. Agora, a sua saga, o seu relato é genial. Além desse livro, que é um livro muito revelador, sobre a traição do Fidel, mas talvez seria bom você falar um pouco da execução do Che Guevara na Bolívia, como é que ele sozinho, sem ninguém, sem saber nada, sem nenhuma estrutura, tal, na Bolívia, e os americanos, com uma certa ajuda indireta dos cubanos, chegaram até ele e o executaram. Isso. Não, eles são cercados por 1.500 Rangers bolivianos, treinados pelos norte-americanos, porque os bolivianos o exército boliviano havia convencido os Estados Unidos de que os guerrilheiros tinham instrutores vietnamitas do Vietnã, que tinha na prática levado os Estados Unidos à sua grande derrota militar. E era mentira. Os Estados Unidos... Ele não tinha nenhum apoio não havia de ninguém. Nenhum instrutor vietnamita, né, do Vietnã, ninguém do Vietnã. Bom, eles são cercados, eram, se não me engano, 8 guerrilheiros, eles são cercados por 700 Rangers do exército boliviano. Como é que chamava o coronel lá que comandava? Como é que chamava? Bravo, não? Como é que era? O coronel boliviano que o matou? Não, esquece, não é importante. Importante a história é Che Guevara. Vai em frente. E aí foi morto. Não, aí ele, uma bala pega na coronha do fuzil, era um fuzil M1, fuzil semiautomático,
ele perde, fica sem, Sem arma. sem, sem fuzil, perde o fuzil. E aí ele pula de uma rocha para outra e, e, e tropeça. Bom, aí vem um soldado e ele diz: é, eu valho mais, eu sou o Che Guevara, valho mais com vida do que morto. E o soldado não metralha. E aí ele é preso, amarrado, com um tiro na perna, mancando, e pergunta quando vem um oficial que comandava a patrulha, esse cujo nome nós não nos lembramos. Nenhum que você encontrou em Buenos Aires depois? Você encontrou alguém, não foi em Buenos Aires? Você narra no livro? Uma das coisas fantásticas da tua vida, quer dizer, aí você vai encontrar por acaso, você inclusive conta aí a história que você encontrou o cara que executou o Guevara. O sujeito que me deu a pista de que o Guevara tinha ido à Bolívia em forma tão precária que não tinha nada planejado. O coronel Reque Teran, que eu encontro em Buenos Aires, onde eu morava como exilado político, e ele também, que naqueles golpes sucessivos entre os grupos militares na Bolívia, um golpeava o outro. E ele acabou sendo golpeado, e ele tinha descoberto os primeiros esconderijos do Che Guevara. Não participou da execução do Che Guevara, mas conheceu enfrentou o Che Guevara, o coronel Reque Teran, que vai ao meu escritório em Buenos Aires. Ele te procurou? Ele te procurou? Para vender a história dele? Queria $100.000 para vender, que era muito dinheiro na época. Hoje não seria muito, mas na época era muito dinheiro. O dólar tinha uma cotação internacional acima do poder aquisitivo de hoje. Queria $100.000 para entregar uns filmes sem revelar do Che Guevara. O Che Guevara era um excelente fotógrafo e eles batiam fotos de tudo. E o coronel Reque Teran queria, bom, e eu ofereci $1.000 para ele. 1%. Era uma soma fantástica. Um grande salário aqui no Brasil era o equivalente a $500. Um grande salário. O salário que poucas pessoas recebiam. Bom, e ele me revela uma série de detalhes sobre sobre a prisão do Che Guevara. Ou seja, a captura, prisão não, a captura. Ele pergunta ao coronel o que vai ser de mim? Se o senhor vai ser julgado em Santa Cruz de la Sierra por um tribunal militar. E havia um francês, o Eugène Debray, que era uma espécie de ideólogo da guerrilha latino-americana, e estava sendo julgado em Santa Cruz de la Sierra, um julgamento foi histórico do ponto de vista de situar posições naquele momento. É difícil entender hoje aquele período da Guerra Fria, por um lado, e das insurreições, das rebeldias guerrilheiras na América Latina. É difícil entender. Nenhuma delas deu certo. E dos golpes na Bolívia. E das reviravoltas de poder na Bolívia. E dos golpes na Bolívia, exatamente. E ele passa era um major, ele passa um rádio para temos a Papá. Papá era o Che. Era o Che Guevara. Temos o paizinho, seria a tradução em português. Temos a Papá. E em seguida a resposta
executem a papá. Né? E ele, como bom militar, cumpriu a ordem. Porque ele não queria o Che Guevara falando no processo, certo? Isso. Cadáveres não falam. Não, realmente é como era um incômodo. Um julgamento do Che Guevara ia dar uma dimensão mundial. Internacional. Era o novo Eichmann. Ô, Flávio, e esse livro aqui, Meus 13 Dias com Che Guevara, o homem mito que conheci e retratei. Você contou os 13 dias que você passou com ele em Montevidéu, naquela reunião em que você o conheceu, né? Eu conheci o Che Guevara em Punta del Este, na reunião da OEA, Organização dos Estados Americanos, em 1961, no auge da Revolução Cubana. Ainda não condecorado pelo Jânio ou já condecorado pelo Jânio? Na volta de Punta del Este, em direção a Cuba, ele vai a Brasília, convite do Jânio Quadros, e é condecorado pelo Jânio Quadros, né? Que era um gesto demagógico do Jânio Quadros. O Jânio Quadros recebia todo mundo de... Mais do que demagógico, midiático. O mito do ícone, né? Exatamente. O Jânio era completamente perturbado. Ele tinha... o Brasil tinha tido uma posição dúbia na Conferência de Punta del Este. Foi uma conferência para excluir Cuba do sistema interamericano, para marginalizar Cuba, que já se proclamava socialista, né? Mas não tinha aderido ainda ao bloco soviético. Na volta que o Jânio Quadros condecora o Che Guevara. Ele se paramenta todo. O Jânio Quadros recebia todo mundo com um slack, que era como se chamava um traje indiano que ele adotou aqui, sem gravata, amarelo. Me lembro. De brinco. Eu tinha 10 anos, mas eu me lembro. E no Che Guevara, ele atrasou o encontro em 15 ou 20 minutos, que ele disse que foi produzido isso na época. Há um herói como esse que eu vou receber, tem que estar de gravata. E todo engravatado, de traje, ele condecora o Che Guevara. Não havia nem sequer a condecoração no Palácio do Planalto. O Itamaraty ainda estava, de fato, no Rio de Janeiro, onde funcionavam, de fato, todos os ministérios. Brasília ainda era uma ficção como capital da República. E nunca mais você viu Che Guevara na vida, pessoalmente? Não. Só nesse... Me conta qual foi a tua impressão pessoal dele, o teu contato com ele. O Che Guevara era uma pessoa que todos se apaixonavam por ele. As mulheres se apaixonavam, vendo neles um sucedâneo másculo do Cantinflas. O Cantinflas era um grande humorista, uma espécie de Charlie Chaplin mexicano, e eles tinham algo muito parecido. Os olhos, o tipo de olhos, era uma figura apaixonante. E era bonito. Vamos aos 70 e tantos anos, e eu aos 70, nós podemos reconhecer isso, né? Você falava, o homem era bonito. As mulheres se apaixonavam porque ele era bonito. Foi assim que falou a professorinha no filme. Isso. Então, e além do mais, era eletrizante. Na conferência de Punta del Este, todos levavam um texto escrito e falavam sentados, todos os delegados. O delegado dos Estados Unidos era o
secretário do Tesouro, ou seja, o ministro da Economia. Era uma reunião econômica. O Che Guevara era ministro da Economia de Cuba. E o Che Guevara fez um discurso de pé, de improviso, de 2 horas, e não cansou. Não, todos ouviram atentos, sem cansar-se. Por isso que o Fidel queria se livrar dele. Era um concorrente. Isso, isso. Não, há uma carta da mãe do Che Guevara, que era a pessoa mais íntima dele, era a mãe, e isso me aproximou do Che Guevara, porque um mês antes dessa conferência contra a Deleuze, a mãe dele tinha visitado o Brasil, fazendo propaganda da Revolução Cubana, e tinha estado em Porto Alegre, e eu a tinha conhecido em Porto Alegre. E ela me conta, inclusive, que a primeira viagem do Che Guevara fora do país, fora da Argentina, tinha sido num navio mercante, onde ele era estudante de medicina e trabalhava como enfermeiro, e veio a Porto Alegre. E eu relembrei isso a ele, e ele, claro, aí ele se lembrou. Percebeu que eu estava dizendo a verdade. Tinha conhecido a mãe. Mãe não mente. Mãe não mente. Mãe não mente. Mãe não mente. Fale mais sobre Che Guevara. Fale mais. Era eletrizante. Eletrizante, Che Guevara. Ô, Flávio, você está escrevendo o que agora, Flávio? Olha, eu estou escrevendo um livro que se chama... Estou com 3 livros parados. Um deles é um livro sobre os alemães. Eu me criei numa zona alemã do Rio Grande do Sul, e há histórias preciosíssimas que coincidem com a Segunda Guerra Mundial. O outro é um livro que se chama Minhas Idades, Minhas Cidades, em que eu falo são reminiscências. E é um terceiro livro bem diferente dessa que você chamou de ficção com base na realidade, ficção da realidade. Não, é romance sem ficção. Romance sem ficção. Isso. É um livro que se chama Amar Sem Ar, que é sobre o amor, que é totalmente diferente dos outros livros que esqueci, dos outros livros que escrevi, e que são, de fato, livros de reminiscências. Eu não sou um historiador, mas esse livro é Amar Sem Ar, se é que eu consigo escrevê-lo, que agora o amor é uma coisa tão vasta, dispersa, que eu me empaquei no meio do livro e não sei como seguir adiante. E o terceiro? O terceiro é esse, Minhas Idades, Minhas Cidades. Mas está faltando um aí. Você falou nele no amor aí, o Amar Sem Ar. Então são 2, não são 3. Não. Minhas Idades, Minhas Cidades, Amar Sem Ar, e os alemães. Os alemães, esqueci, desculpe. Você está escrevendo aí mesmo no Rio Grande ou você ainda vai a Búzios para escrever? O que é que significa Búzios na tua vida? Búzios foi foi um hiato muito importante na minha vida, mas que eu não posso, se pudesse, eu continuaria lá. Agora não posso continuar, porque eu estou com 86, faço 87 anos agora, em junho, e pareço menos parecer 85,5. Sim, por aí. Mas eu não posso continuar lá, em Búzios, porque eu tenho que voltar às minhas origens, porque aqui em Porto Alegre eu conheço todo mundo. Porto Alegre é uma cidade muito maior que Búzios, mas para mim é uma cidade pequena para mim. Eu conheço todo mundo, tenho os meus médicos aqui. Eu tive um AVC em dezembro de 2018 e tenho o meu cardiologista aqui. Eu não tenho nenhuma assistência médica. E não dá abuso, no fundo, é um balneário
né? Mas foi muito importante Búzios para mim, para esse meu primeiro livro, o Memórias do Esquecimento, que eu escrevi. Búzios faz muito frio no inverno, não o frio que faz em Porto Alegre, que faz no sul, mas, bom, e eu suava enquanto escrevia esse livro. Eu suava Imagino. em pleno inverno, foi um inverno muito forte, e eu suava, porque esse livro foi a minha catarse. Se eu não tivesse escrito Memórias do Esquecimento, como escrevi, um relato cru, em que eu me revelo na intimidade do subconsciente e do inconsciente. Se eu não tivesse escrito esse livro, eu estaria talvez no hospício. Tá? Eu revelo com toda a intimidade do choque elétrico, que eu achava que nós tínhamos, que era uma invenção, que a tortura não existia, que era uma propaganda que nós próprios fazíamos da rebeldia à ditadura. E eu vou perceber que eu estava enganado, que a tortura era muito pior do que eu pensava. Eu Ô, perdi Flávio, tudo. nós já passamos, estouramos o teu tempo, estouramos todos os tempos possíveis. Eu não sei se você se satisfez com essa conversa, eu tinha muito mais coisa para falar. Mas eu quero só fazer uma pergunta aqui para terminar, que é o seguinte: em 1984, eu já conhecia você de ler, de ver no Estadão, então, conheci você pessoalmente em Buenos Aires, você estava morando em Buenos Aires, trabalhando para o Estadão e por Excelsior, e como eu, que trabalhava no Jornal do Brasil, você estava cobrindo o julgamento do Videla, do Galtieri, agora não lembro quem era o terceiro lá da junta militar. Era o marinheiro, quem era? Bom, esqueça. Eles não Almirante Maceira. Maceira. Eu me lembro que teve um relato muito emocionante de uma senhora chamada Teresa. Não, eu não me lembro mais o nome da mulher. Ela deu à luz uma criança chamada Teresa, lá que nasceu presa. E aquilo me emocionou tanto que eu achava incrível que você parecia uma estátua de pedra. Não chorava, que todo mundo chorando ali no gabinete da imprensa, até que a cobertura terminou e aí você caiu em pranto. Pode ser uma fantasia minha, mas eu acho que você chorou ali, muito menos pela emoção dela, pelo fato de que ficou faltando aquilo no Brasil. Ou não? Ou não ficou? Também, também. Ainda que a ditadura na Argentina foi bem mais leve, bem mais suave. Ao contrário do que eles dizem aqui. Ao contrário do que os militares dizem aqui. Muito mais leve, muito mais suave, mas foi punida. Sim, não. Não, eu me enganei. Eu tô meio A rouco ditadura na hoje. Argentina foi mais pesada. Não, muito mais pesado. Muito As mais pesada. pessoas na Argentina não eram presas, eram sequestradas para nunca mais aparecerem, para serem atiradas ao mar. Aqui, só há poucos casos comparados à Argentina, de prisioneiros executados. Na Argentina, os prisioneiros foram praticamente todos executados. Se calcula que há na Argentina o que eles chamam os desaparecidos, que são de 25 mil a 30 mil. Movimento das mães da Praça de Maio e tal. Então, não se pode comparar. Tortura é tortura. Ô Flávio, parou aqui o nosso sinal, não sei o que é que houve, mas parou. Então eu vou parar também, tá? Eu vou dar um end aqui porque parou. Chama a Patrícia aí, vê se tem alguma forma de... Hein?